Fala galera, voltei para continuar a nossa aula sobre juros compostos e como prometi, estou cumprindo a promessa, vamos resolver questão de juros compostos sem uso de fórmula matemática. Vem comigo, é muito tranquilo. O exemplo diz o seguinte: o investidor aplicou R$ 1.000 a juros compostos por um semestre, a taxa é de 10% ao bimestre. Qual foi o juro e o montante obtido nessa aplicação? Vamos lá, começar a esquematizar. Primeiro, aplicou R$ 1.000, então nosso capital é igual a 1.000. Rolou juros compostos, mas eu não vou fazer com fórmula, pelo menos aqui nesse vídeo não, por um semestre. Então, o nosso T é igual a um semestre, beleza? A taxa de juros de 10% ao bimestre. Então, temos uma taxa de 10% ao bimestre. Quero saber o juro, ou seja, o valor de J, e quero saber também o montante, né? Que é o valor de M. Vamos lá. Primeiro passo importantíssimo é o seguinte: se eu estou trabalhando com juros compostos, eu tenho que obrigatoriamente fazer o meu período acompanhando a taxa, para não depender de outro conceito da matemática financeira, que seria o conceito de taxas equivalentes. Você não precisa saber disso, por exemplo, se você vai fazer uma prova de vestibular. Então, lembre-se apenas do período acompanhando a sua taxa, o T acompanhando o I, beleza? Bem, a nossa taxa está ao bimestre, mas o período está em semestre. E todos nós sabemos que dentro de um semestre, que é um período de 6 meses, existem 3 bimestres. Então, fazendo o ajuste, um semestre são 3 bimestres. Beleza! Agora sim, estamos prontos para começar a desenhar literalmente a nossa questão. Porque a gente tem o primeiro bimestre, nós temos o segundo bimestre e nós temos o terceiro bimestre. Se eu pegar esses 3 bimestres, eu formo o período de um semestre, beleza? E nesse primeiro bimestre, o que vai acontecer? A taxa é de 10%. No primeiro período, como eu já disse, né, no vídeo anterior, ela será aplicada em cima do nosso capital inicial. Então, vamos lá. Nós vamos calcular logo o nosso primeiro juro, que seria 10% de 1.000. Isso é a mesma coisa que 10 sobre 100 vezes 1.000. Afinal, esse D é multiplicação e 10% é 10 sobre 100. Beleza? É só chamar aquela vem, neném, ó. Cortei, que é uma beleza, né? Então ficou 10 vezes 10, isso dá 100. Esse 100 significa o quê, professor? Significa que ao final do primeiro bimestre, esse valor de R$ 1.000 rendeu juros de R$ 100. Beleza? Tranquilo? Logo, o que a gente também entende? A gente também entende que temos um primeiro montante, afinal, o valor investido foi 1.000, rendeu 100, então 1.100 seria, vamos dizer assim, né, a grosso modo, o saldo disponível caso o investidor desejasse resgatar esse dinheiro ao final do primeiro bimestre. Beleza? E agora você vai perceber a diferença existente nos juros compostos. Porque lá nos juros simples, vale lembrar, nós falamos que a taxa de juros é aplicada sobre o capital inicial. Nos juros compostos, só vai acontecer no primeiro período. Nos demais, é sempre em cima do montante anterior. Beleza?
Logo, no segundo bimestre, quando nós calcularmos o segundo rendimento, que eu vou chamar de J2, continua sendo a taxa de 10%, só que não vai ser em cima de 1.000, vai ser em cima de 1.100. Beleza, entendi, professor. Então vamos nessa. Lembrando que 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100. Esse D é uma multiplicação. Então, montar aquela conta é a mesma coisa que escrever 10 sobre 100 vezes 1.100. Beleza? Chama que ela vem de novo, né? Tá lá, ó. Cortei todo mundo. 10 vezes 11, isso dá 110. O que é esse 110, professor? Seria o segundo rendimento obtido ao final do segundo bimestre. Beleza? Rendimento de R$ 110. Lembrando que o saldo disponível ao final do primeiro bimestre era um saldo de 1.100. Agora vamos acrescentar 110, o que dá um segundo montante de 1.210. Ou seja, 1.210 seria o valor disponível para esse investidor ao final do segundo bimestre. Mas lembrando, né, a nossa análise não acaba aqui. Por quê? Porque nós temos que analisar por um semestre, que é a mesma coisa que 3 bimestres. Então vamos lá para a nossa última análise. Vamos fazer um terceiro cálculo, que seria o J3, terceiro rendimento obtido nessa aplicação. Novamente 10%, né? A taxa não se altera, só que ao invés de ser em cima de 1.000 ou até mesmo em cima de 1.100, é em cima do montante anterior. Então, é em cima de 1.210. Beleza? 10% de 1.210 é a mesma coisa que 10 sobre 100 vezes 1.210. Chama que ela vem de novo, né? Olha lá, ó. Pronto. E deu 121. Beleza. 121 é o que, professor? 121 é o terceiro rendimento obtido ao final do terceiro bimestre. Beleza? E agora, esse M3 aqui acabará sendo o montante final. Lembrando que no segundo bimestre, ao final do segundo bimestre, nós tínhamos disponível 1.210. Estou acrescentando 121, portanto, 1.331. Esse é o nosso famoso montante, valor disponível para esse investidor resgatar após o período de um semestre, que é a mesma coisa que 3 bimestres. Muito tranquilo, né? Muito simples o processo, é bem fácil mesmo. E olha só que legal, eu acho o montante, que é 1.331, e facilmente também acho o valor do juro obtido, porque seria J1 mais J2 mais J3, certo? Ou seja, seria esse 100 aqui, ó, mais o 110 mais o 121. Beleza. Juro obtido de R$ 331. Até porque, né, a conta é bem simples. Se o capital investido era 1.000 e o montante obtido foi 1.331, obviamente, é uma obviedade, né? Você que é meu aluno sabe muito bem. Se você investiu 100, quer dizer, 1.000, e resgatou 1.331,
é porque o juro é de 331. Beleza? E pronto. Chegamos ao final da nossa aula. Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Faça todo mundo aprender juros compostos de uma maneira bem tranquila e possível de fazê-la sem fórmula matemática. Mas no próximo vídeo farei com fórmula matemática, portanto, não saia daí.